Olá, muito bem-vindos à segunda aula de update anatômico na região temporal. Na aula anterior, nós vimos as 6 técnicas possíveis para a região temporal, as zonas de segurança delas e clinicamente como a gente fazia para realizar cada uma dessas técnicas, ou seja, a estratégia tática para cada uma dessas técnicas. Mas ainda ficaram muitas dúvidas. O que usar na região temporal? Shotgun é a melhor? Subcutâneo isoladamente? Interfacial? Será que a gente deve combinar 2 ou mais técnicas? Aumenta o risco? Aumenta o benefício? A gente deve guiar esse procedimento por ultrassom? E qual o G' desse produto? Baixo? Intermediário? Alto? Usamos ácido hialurônico combinado? Hidroxapatita de cálcio? Sculptra? Que produto usar? Como usar? Cada uma dessas técnicas, que resultado clínico que ela me traz? Porque para cada uma delas nós temos um risco, um benefício e um resultado clínico. E é isso que esse próximo artigo vai nos mostrar. Antes de entrar no artigo, queria só dividir com vocês a importância da região temporal na classificação de envelhecimento dela. A gente precisa fazer esse diagnóstico porque raramente um paciente chega dizendo eu preciso preencher este buraco aqui. Mas cabe a nós fazermos o diagnóstico para poder, então, oferecer o tratamento e trazer melhores resultados. Então, essa classificação da Haller, né, é muito interessante porque ela começa com o grau 0, que é uma têmpora convexa, aquela têmpora que é jovial e convexa. Aí ela passa para o grau 1, aquela têmpora que começa a ficar flat, começa a ficar horizontalizada, começa a ficar retificada, mas ainda está preenchida. Pode ou não ter uma discreta sombrinha da crista temporal, que já é um sinal de envelhecimento, aonde no grau 2 está necessariamente presente. Então, nós já temos a visibilidade da crista temporal e temos a região temporal já com uma convexidade um pouquinho mais acentuada. Já no grau 3, essa convexidade se acentua mais, tem a presença de vasos, veios visíveis nessa região. A atrofia dérmica começa a ficar um pouco mais importante e a gente já tem uma sombra nessa área. E aí sim vamos evoluindo para o grau 4, onde todas as estruturas ósseas estão visíveis, tanto o arco zigomático quanto o reporto lateral, quanto a crista temporal, e já esse esvaziamento, né, essa atrofia da região temporal é mais importante a ponto de esconder até a cauda do supercílio, que é um marcador de beleza importante facial. E é por isso que é tão importante a gente fazer o diagnóstico do grau desse paciente e propor o tratamento dessa região. Porque o risco da progressão do envelhecimento temporal pode levar até um dano no posicionamento do supercílio e tirar um dos beauty definers da face, impactando no seu resultado estético, por conta do apagamento da cauda do supercílio. E aí, a gente vê uma coisa muito interessante nesse artigo que eu vou mostrar agora, que as ações do preenchimento temporal vão além, muito além da região temporal. Elas impactam na aparência da crista temporal, no buraco propriamente, né, na sombra propriamente dita, que eles chamam de hollowing temporal, na visibilidade do rebordo lateral da órbita, no posicionamento do supercílio, na presença de pés de galinha, ou seja, muitas vezes, quando a gente faz um preenchimento temporal, a gente miomodula o orbicular e melhora os pés de galinha. Ele impacta também, acreditem, no volume do terço médio e até mesmo no contorno de mandíbula, no contorno facial do paciente. E é por isso que ele é tão importante. E mesmo sendo uma área de risco, vale a pena a gente se aprofundar anatomicamente e aprender como lida com essa área, porque os resultados que ela traz, os benefícios, são muito grandes para os nossos tratamentos. E aí, este artigo, ele fala exatamente isso. Cada técnica dessas, qual é o benefício clínico que ela vai me trazer. E é muito interessante porque a gente vê que cada uma tem uma melhora específica. E é por isso que não adianta a gente dominar apenas uma técnica, porque o nosso paciente pode ter várias necessidades. E o domínio de todas as técnicas nos torna injetores mais conscientes e mais eficientes. E aí esse trabalho compara retrospectivamente, 14 pacientes que foram tratados através de 3 técnicas: a supraperiostal, a interfacial e a subdérmica. E o que ele mostra? Que cada uma dessas técnicas
traz um benefício maior em determinada melhora do aspecto clínico do que a outra. E é por isso que o diagnóstico é tão importante. Ele mostra o seguinte: os pacientes que têm uma deformidade temporal severa, ou seja, tem realmente uma grande sombra nessa região, eles precisam de uma melhora importante local, muito mais do que nas áreas adjacentes. Para esses pacientes, a técnica supraperiostal é a mais indicada. Ela é feita com produto com alto G-prime no plano profundo, geralmente com agulha. E aí segue uma daquelas duas opções: a técnica supraperiostal baixa ou a alta, com os 3 pontos que nós vimos na aula anterior. Então, a técnica supraperiostal se presta muito bem quando a região temporal está bastante afundada, existe uma atrofia dérmica e nós precisamos, de fato, elevar aquele conduto de uma maneira bem impactante. Quando a gente está falando da técnica interfacial, que é a segunda técnica descrita nesse artigo, ela mostra o quê? Que essa escolha da técnica interfacial vai muito bem para perdas moderadas e que ela tem benefícios adicionais. Ela não só melhora a região temporal, como também melhora o posicionamento do supercílio, apaga a crista temporal, melhora a margem lateral da órbita e ainda faz a neuromodulação nos pés de galinha. Ou seja, a técnica interfacial ela tem uma ação temporal, mas também tem uma ação na região periorbital, que é importante. E, muitas vezes, interessante e desejada também. E, por fim, a técnica do plano subdérmico, que é feito com produto de G-prime mais baixo, justamente para não ficar visível na pele. E essa técnica é com a cânula virada para cima. Pode ser feito preenchimento na região anterior ou na região posterior. Posterior ao septo temporal. E essa região, esse tipo de preenchimento subdérmico, ele traz um impacto ainda maior. Acreditem, ele não só melhora a região temporal, como pode trazer até um reposicionamento do terço médio e parte, inclusive, do contorno do terço inferior. Essa foto que está na tela, essa paciente foi tratada com técnicas combinadas. E vejam, na análise de 3D, como existe um reposicionamento e uma melhora volumétrica que se estende desde a região periorbitária até o contorno inferior. Isso mostra que realmente a combinação de técnicas pode ser muito interessante para pacientes que apresentem, além dessa deformidade, uma alteração de contorno e uma falta de posicionamento tecidual no terço médio. E é por isso que esse artigo deixa como pontos principais: a técnica supraperiostal impacta diretamente na crista temporal e na margem lateral orbitária. Portanto, é uma técnica que melhora mais a fossa temporal propriamente dita. Deve ser feita com produto de alto G-prime, agulha e as técnicas de bolos pontuais no periósteo. A segunda técnica, que é a interfacial, ela melhora, além da têmpora, os pés de galinha, o posicionamento do supercílio e a crista temporal em parte dela. Essa técnica deve ser feita com a cânula 22 e um produto com uma boa integração tecidual e um G-prime moderado. E a técnica subdérmica, ela vai ter um impacto principalmente não só na região temporal, mas principalmente também no terço médio e no contorno facial, o que pode ser altamente interessante enquanto combinação com a técnica supraperiostal ou interfacial. Esses são os principais pontos desse artigo que traz para a gente o uso e o benefício de cada uma dessas técnicas de injeção temporal.